galera, para quem não nos conhece, eu sou o professor André Astro, professor de Física do Educadores do Enem, e tô aqui com o meu amigaço Cornélio, professor de Biologia, Ciências da Natureza. Ciências da Natureza, sucesso! Pra gente conversar um pouquinho, prof, sobre montanhas e como que isso pode vir a cair no Enem, tá? Eu sou montanhista, prof, não sei se você sabe, mas eu sou montanhista. Tem um aparato aí, né? Tô aqui, minha montanha, minha mochila velha de guerra, tô aqui com meus sticks, e essa mochila já viajou, hein? Já viajou bastante. Enfim, e eu queria começar um pouquinho o seguinte, se você vai para Bolívia, por exemplo, os caras lá em La Paz, ele vive na altitude de 4.000 metros. Se você vai escalar o Everest, geralmente a escalada do Everest é o seguinte, a gente leva as mochilas, leva todo o material, é muita coisa, porque a gente tem que passar bastante tempo, tem que ter aquele sistema de aclimatação, então leva pelo menos uns 25 dias para você escalar o Everest. Lembrando que o Everest é quase 9 km para cima, tá? É um negócio intenso. Beleza, daí a gente contrata a gente não, nunca fui, né? Sonho de consumo, um dia. Mas a gente as pessoas contratam os Sherpas, que são os caras que vivem em alta altitude. E os Sherpas, eles levam o material, cara, tipo assim, sorrindo, sacou? Enquanto a gente tá lá morrendo pra subir, os caras estão sorrindo. E eu quero saber, tem alguma adaptação biológica desses caras? Tem alguma diferença deles pra gente? Não tenha dúvida nenhuma que tem. Essa aclimatação é típica de animais que vivem em grandes altitudes. A gente podia colocar, Você tá chamando o Sherpa de animais? Somos animais, né? Somos animais, somos vertebrados, com certeza, animais em grandes altitudes. Por quê? Num ambiente desse, a pressão parcial do O2 ela é muito baixa. Então tem pouco O2 traduzindo. E tem que pegar esse O2 com muita eficiência. Quem que carrega o O2 na nossa corrente sanguínea? A gente pensar um gás, ele não vai ser dissolvido na água que está ali. Então a quantidade de O2 no sangue é em pequena quantidade. Então o O2 ele tem que ser transportado ligado a quem? A hemoglobina das hemácias. E vai acontecer o que nesses indivíduos que vivem em grandes altitudes? Primeiro, que eles têm uma hemoglobina com uma maior afinidade. Outra coisa interessante é que eles têm uma maior quantidade de hemácias. Então, se o número de hemácias nosso for por volta de 5,5 milhões por milímetro cúbico, no indivíduo desse aí chega a 7,5, 8 milhões por milímetro cúbico. Caramba! E ainda com maior afinidade para transportar o pouco O2 presente nesse ambiente. E daí a questão de aclimatação, no caso, é para eu produzir mais hemácias? Sim, na verdade, quem estimula a produção de hemácias é um hormônio chamado eritropoetina, chamado EPO. Eu creio que você já ouviu falar que o EPO é muito usado em doping, né? Porque se o EPO for injetado, ele pode estimular essa produção de mais hemácias, portanto a capacidade de oxigenação ela aumenta. E aí sim, claro, é considerado doping o uso do EPO. Isso pode cair no Enem Mas claro que pode cair no Enem na parte tanto de biologia quanto da parte física. Total. Deixa eu aproveitar e fazer outra pergunta. Porque assim, um conceito que vai estar na prova, então, eu tenho certeza absoluta que vai estar porque ele comanda várias coisas no nosso cotidiano, é a questão de pressão. Então, quando a gente respira, na verdade, tudo tende a ir de uma região de maior pressão para uma região de menor pressão. Então, quando a gente respira aqui, né, você faz uma região de menor pressão aqui, aumentando o volume e tal, e o ar, ele entra. Só que, quando você vai em alta altitude, você tem uma pressão menor. Inclusive, eu já tive a experiência de subir numa montanha de 5.000 metros. E daí chega lá em cima, o que você faz, você cansa, primeiro. E falta ar, então você fica... escovando os dentes lá, ó. E assim, ó, escovando os dentes assim, ó. Sério, na boa. E a minha pergunta é o seguinte, como a pressão lá é pequena, como que a gente faz para ter uma diferença de pressão para o ar entrar? É complicado, André, porque é o seguinte, o que na verdade nós inspiramos, quando nós provocamos essa diferença de pressão, não somos nós que fazemos aquele esforço, nós não empurramos o ar para dentro, é o ar que na verdade entra por diferença de pressão. Então eu puxei o ar, não, você provocou a diferença de pressão. Então a pressão é força sobre a área. Então na verdade quando a pressão externa é maior, ela vai empurrar o ar para os nossos pulmões. Agora imagine no alto da montanha, a pressão externa é muito pequena. Então você tem que fazer o quê? Expandir bastante, usar adequadamente o diafragma, que se chama de respiração diafragmática, né? Fazendo com que a área interna se torne muito grande. Como a área interna vai se tornar muito grande, a pressão interna vai se tornar o quê? Pequena. Aí a pressão externa passa a ser maior. Ela volume e pressão, né? Exatamente, empurrar o ar para os nossos pulmões. Que é a mesma física que já caiu no Enem, a física do canudinho.
Então, como que o canudinho Isso. funciona, né? A gente suga o líquido? Não. A gente coloca o canudinho lá, a gente suga o ar, daí faz a diferença de pressão, Exatamente. a pressão atmosférica vai lá, empurra o líquido para baixo e ele sobe pelo canudinho. Então, é exatamente isso Então aí. seria mais difícil tomar, na verdade, um suco de canudinho. Boa. Boa. Seria... Nossa, é verdade. Exato. Próxima vez eu vou fazer esse teste. Legal, né? Show. Então tá aí, Beleza, povo, galera. mais uma discussão aí sobre física e biologia. E tem muito mais na nossa plataforma, educadoresonem.com.br. Vai lá, se inscreve, faz o curso com a gente, porque tem muita coisa legal que a gente está produzindo para vocês. Sucesso? Beleza? Até a próxima, então. Tchau! Valeu, galera!